Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor, amém? Amém. Como é bom voltar a essa casa, tenho muito apreço pelos irmãos. Eu quero também celebrar gratidão a Deus pela vida do pastor Carlos, pela vida da pastora Rita, como sempre, carinhosamente nos recebendo, sempre arrumando um espaço para nós estarmos aqui com eles e com vocês também. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Eu creio que Deus vai continuar falando conosco nessa noite. Quantos creem, digam glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, me permita, antes de fazer a exposição da palavra de Deus, lhes fazer um breve aviso. Por muito tempo, eu sempre vendi livros de vários escritores, vários autores cristãos e bíblicos também, mas dessa feita, Deus nos deu uma oportunidade. Escrevemos um livro com a temática Jacó, o que não te contar. Este é um livro que trata acerca desse personagem chamado Jacó, um dos maiores patriarcas da Bíblia Sagrada. E esse volume 1 do livro, ele narra desde quando Jacó foi gerado no ventre da sua mãe Rebeca, até a sua fuga para a casa do seu tio Labão. E querendo Jesus, se ele não voltar no ano que vem, a gente vai estar lançando o volume 2, que aí narra Jacó da casa do tio Labão e o seu retorno e a sua luta com o anjo no vale de Jabó. Tá? Mas até então, nós estamos com disposição deste volume 1. Muitas pessoas já têm sido abençoadas pela leitura deste livro, pelo conteúdo desse livro. Eu tenho certeza, esses irmãos que adquirirem, com certeza também serão edificados. Esses dias eu fui pregar numa igreja de Jardim Gramáticas do Carlos. E a irmã perguntou: o que não me contaram sobre Jacó? Eu falei: você não vai saber agora, eu vou comprar um livro. Né? Então está tudo aqui e vai edificar bastante a sua vida, tá bom? E para quem gosta de doce, tem uma trufa ali, irmão. Eu acho que de todos os doces que eu já vendi, pastelzinho de leite ninho, cocada baiana, essa trufa é de outro planeta. Quando eu vou você experimentar, você vai testificar, viu? Aí você passa ali e deixa Deus te usar. Tá bem? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês um texto que está inserido no livro do Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo de número 24, versículo de número 13. Lucas, capítulo 24, verso de número 13. Vamos ver o verso 13, o verso 14 e o verso 15. E em seguida o verso 28 também. 13, 14, 15 e verso 28 a seguir. Rapaz, que coisa linda, os adolescentes todos com Bíblia nas mãos para acompanhar a leitura. Parabéns, parabéns. Deus conserve vocês, viu? Assim diz o texto sagrado: e eis que 2 discípulos foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, ou seja, 11 quilômetros. E iam falando um com o outro sobre todas estas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam juntos e discutiam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Verso 28. E aproximando-se à aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e o abençoou e partiu e deu-nos. E os seus olhos foram abertos. E eles o reconheceram e ele desapareceu de diante deles. Eles disseram um para o outro:
não ardia nosso coração enquanto Ele falava conosco no caminho e quando Ele nos abria as Escrituras, e na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém. E você toma o seu assento, dando glória a Deus. Meus irmãos, retomem a sua atenção, por gentileza. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que existem mais de 7.000 promessas que Deus havia feito ao seu povo. Isso de forma direta, indireta e de forma específica também. Mas vale salientar que existem aquelas promessas que Deus nos faz de forma particular, de forma individual, de tal maneira que, se eu perguntar quem tem uma promessa de Deus aqui, eu não tenho dúvidas de que todos levantariam as suas mãos e confirmariam a minha pergunta, porque todo mundo tem uma promessa da parte de Deus. E você quer ver? Até os índios têm uma promessa da parte de Deus, pastor Carlos. E que promessa é essa? É que, se aceitar Jesus, ele vai ser salvo. Então percebe-se que existem promessas que Deus faz de forma coletiva, mas existem promessas que Deus nos faz de maneira específica e particular. E quando a gente olha para esse texto de Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, a gente vai perceber que Jesus fez uma promessa para os seus discípulos. E qual foi a promessa? O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores, ou dos homens malfeitores. Vai ser crucificado, mas no terceiro dia, ele ou eu hei de ressuscitar. Isso é Jesus falando para os seus discípulos. Eu vou ser entregue na mão dos malfeitores, mas no terceiro dia eu hei de ressuscitar. Qual é a promessa? Eu não vou morrer, mas no terceiro dia eu volto. Vocês vão pensar que eu morri, mas na verdade eu vou estar vivo. Vocês vão pensar que foi o fim para mim, mas na verdade é o começo de uma nova vida para vocês. Só que a gente precisa considerar que mesmo a gente, sendo portador de promessas poderosas, sendo de forma particular, existem agentes externos que trabalham para não deixar as promessas se cumprirem na nossa vida. E quando eu olho para esse texto, eu consigo detectar dois agentes externos que trabalham para não deixar as promessas se cumprirem. O primeiro agente se chama tristeza e o segundo agente se chama frustração. Qual é o papel da tristeza? Tirar de você toda a animosidade, roubar de você a alegria. Qual é o papel da frustração? É dizer que você não conseguiu e nem vai conseguir. E com isso, você acaba desistindo dos projetos. E é isso que a tristeza e a frustração vai provocar e produzir na vida dos discípulos. Eles estão tristes porque viram Jesus sendo crucificado e sepultado, mas não viram Cristo ressuscitando. Então, um clima de tristeza, até que, quando no domingo pela manhã, um grupo de mulheres decidem se reunir para prestar homenagem a Jesus. Elas vão com bálsamo em suas mãos, e o destino delas é o sepulcro. Só que a entrada do sepulcro estava fechada por uma pedra que pesava aproximadamente 2 toneladas. Aí você imagina um grupo de mulheres, não muitos, preocupados. Nós vamos homenagear Jesus, mas tem uma pedra de quase 2 toneladas que está na porta do sepulcro. Só que mesmo assim, elas não desistiram do propósito. Elas foram até o sepulcro e, para surpresa delas, a pedra já havia sido removida. Quem foi que removeu? O próprio céu. O céu se encarregou de remover aquilo que era pesado, impossibilitaria o acesso das mulheres ao sepulcro.
é no caminho da adoração, é no caminho para a comunhão, é no caminho para a devoção que Jesus se encarrega de remover todo tipo de empecilho no nosso caminho. Eu tenho certeza que para você sair de casa para vir aqui adorar Jesus, aos seus olhos pode parecer ter sido fácil, mas só Deus sabe a dificuldade que surgiu para não deixar você chegar. Mas o céu se encarregou de remover toda a pedra, toda dificuldade, todo empecilho e liberou acesso para você chegar aqui e entregar a tua adoração para Ele. Quantos aqui podem dizer glória a Deus? Pois bem, quando as mulheres viram a porta do sepulcro aberta, sem a pedra, elas ficaram preocupadas. Alguma coisa aconteceu. Será que roubaram o corpo do nosso Senhor? Só tem uma forma de saber. Vamos entrar no sepulcro. E para surpresa delas, ao entrarem no sepulcro, tem 2 anjos lá. E os 2 anjos vão perguntar para elas: por que vocês estão buscando dentre os mortos aquele que já ressuscitou? Ele não está aqui, mas está ressuscitado. Lembrai-vos de como ele vos falou, estando ainda na Galileia. Ou seja, a tristeza tem o papel de apagar da nossa memória tudo que Jesus nos falou com respeito à promessa. Quantas vezes, por conta da sua tristeza, você se esqueceu de quando Deus usou uma pessoa na palavra para dizer o que ia acontecer com a sua vida? Quantas vezes você, por conta da tristeza, se esqueceu de alguma promessa que Deus fez a você, seja por meio da Bíblia, da leitura, ou até mesmo Deus usando algum dos seus vasos? Isso trouxe tanta tristeza que você acabou se esquecendo. Mas Jesus está dizendo: você se esqueceu, mas eu não. Apagou-se da tua memória, mas não da minha memória. Jesus te trouxe aqui para te dizer: você se esqueceu, mas eu vou te fazer lembrar. A promessa não morreu, a promessa está de pé. Aleluia! A tristeza apaga, mas Jesus nos traz a memória. A tristeza tenta esconder, mas Jesus faz relembrar. Quando os anjos disseram isso para as mulheres, a Bíblia diz: elas se lembraram das suas palavras. Então, se elas se lembraram, a tristeza foi eliminada, a tristeza caiu por terra, a tristeza foi dissipada. Aquilo que havia trago esquecimento, agora trouxe lembrança, e a alegria contagiou. Ou seja, a alegria, o anúncio do céu, combateu o agente chamado tristeza. Elas agora saem do sepulcro para ir até a casa onde estavam todos os discípulos reunidos. E elas vão comunicar que o Cristo não está morto, que o Cristo está vivo. Ou seja, a promessa não está morta, a promessa está viva. Mas para surpresa delas, quando elas anunciaram isso aos discípulos, nem todos acreditaram, nem todos quiseram ouvir isso com animosidade. Porque pensaram: elas estão inventando essa história para não deixar a gente triste. Elas estão inventando esse conto para tirar o clima de tristeza de dentro de nós. Mas tudo que elas estavam relatando era a mais pura verdade, porque os anjos lhe contaram e agora elas estão comunicando. É nisso aqui que Pedro e João saem correndo para o sepulcro para testificar do anúncio das mulheres. Mas tem 2 discípulos, aonde um se chamava Cleópas e o outro não se sabe o nome, que decide ir embora de Jerusalém. Tudo o que estava acontecendo era dentro de Jerusalém. E esses 2 discípulos decidem voltar para as suas casas, aonde ficava a casa desses discípulos, em uma aldeia chamada Emaús. Só que a Bíblia mostra para nós que Jesus não disse para eles saírem. Jesus não mandou eles irem embora. Eles estão indo embora por conta da frustração. E a gente tem que ter muito cuidado, porque a frustração nos tira do ambiente onde Jesus disse que ia cumprir as promessas. Quantas pessoas saíram de geografias sem Jesus ter lhe ordenado por conta da frustração? Ah, não deu certo, eu vou embora.
Não aconteceu o que eu estava esperando, eu vou mudar de país. Não é como eu estou pensando, então eu vou embora. As coisas não funcionam do jeito que você pensa. O plano do céu é sempre melhor e maior do que o nosso. Quem sabe? Algumas coisas não aconteceram conforme a sua programação, mas vai acontecer de acordo com a programação de Deus, porque os planos dele é muito melhor e maior do que os nossos. Esses dois estão indo. Isso nos faz pensar o seguinte: se Jesus não mandou eles saírem de Jerusalém, e sair de Jerusalém é uma escolha própria deles, então que eles vá embora. Só que não é assim que Jesus pensa. Quando a gente faz parte da lista para viver cumprimento de promessa, Deus não deixa os seus andando por qualquer direção. Você está na lista de Jesus. Você pode até tentar sair, Ele vai te buscar onde você for. Você pode até tentar ir embora, Ele vai te engatar onde você for. Porque se não fosse assim, Jesus deixaria eles ir embora. Escolheu sair de Jerusalém, problema deles. Eles vão perder o cumprimento da promessa, mas não é assim. Se vocês viveram uma parte triste disso, então vocês vão ter que viver a parte boa disso. Se me viram sendo crucificado, vão ter também que me ver vivo. Mas para aí, no caminho, eles estão falando de Jesus. De quem é que eles estão falando? Jesus. É nessa hora que Jesus os acompanha. Porque a gente quer que Jesus nos acompanhe, mas a gente quase que não fala dele. Quer ver Jesus te acompanhar? Faça menção do nome dele. Coloque ele sempre em evidência. O assunto na boca dos discípulos é Jesus. Mas tem um versículo, pregador, que diz assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos, aí está o Senhor no meio de vós. O versículo não é assim. O versículo é assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos, falando no nome dele, aí ele estará no meio de vós. Não adianta estar reunido e não falar dele, mas se estiver reunido, falando dele, ele se apresenta, ele se manifesta, ele te acompanha. Enquanto os discípulos falavam e discutiam sobre Jesus, Jesus decidiu os acompanhar. Só que a Bíblia diz que Jesus colocou uma espécie de cegueira na visão deles, para eles não perceberem que era Jesus. Na concepção desses 2 discípulos, Jesus aqui é um forasteiro. E Jesus chega como quem não entende de nada e pergunta para eles acerca do que é que vocês vêm conversando e discutindo. E eles vão dizer: tu és o único que não sabe acerca dos acontecimentos de Jerusalém. E eles começam a narrar. Mas tudo que eles falam é só sobre a sexta-feira. E esse dia que eles estão indo embora é um domingo. Ou seja, na boca deles tem assunto de tristeza, de morte, de escárnio, humilhação. E Jesus está dizendo: eu cheguei para mudar o assunto da boca de vocês. Está na hora de vocês mudar esse assunto. Por que só falar de miséria, tragédia, prova, derrota, guerra, morte? Não! Eu vou colocar um assunto novo nos lábios de vocês. Vocês vão parar de ficar evidenciando a tragédia e vão anunciar o milagre. Vocês vão parar de falar de prova e vão falar agora de vitória. Eu vou mudar o assunto na boca de vocês. Eu não sei se você vai receber o que eu vou liberar aqui agora, mas normalmente, quando a gente está passando por um momento difícil, por conta da frustração, a gente não aguenta ver o ombro que já quer logo chorar. E o choro sempre é o mesmo. Eu não aguento mais. Jesus não está nem aí para mim. Eu estou passando por isso. Cadê a vitória que ele me prometeu? Jesus está dizendo: eu vou tocar na tua boca, eu vou mudar o assunto dos teus lábios. Ao invés de falar da derrota, tu vai começar a falar das minhas maravilhas que eu fiz e vou continuar fazendo na sua vida. Aleluia! Quando Jesus se aproxima e pergunta qual é o motivo do assunto, então eles falam que ele é o único que não sabe. E na verdade era o próprio Jesus os acompanhando. E aí Jesus vai lá e conta para eles: tardos de entendimento e necios para compreender tudo que estava escrito para acontecer. Jesus começa a relatar que toda a Escritura anunciava a sua morte e a sua ressurreição. E esse assunto se delongou tanto que eles já estavam se aproximando de Emaús.
De Jerusalém para Emaús são aproximadamente 11 quilômetros. E a Bíblia diz que um olhando para o outro, percebeu que Jesus ia passar direto, até que eles decidiram convidar Jesus. E olha o convite deles: fica conosco. Eu vou uma vez mais: fica conosco. Por que Jesus só vai entrar depois desse convite? Porque em algumas casas ele se autoconvida para entrar, em outras casas ele aguarda o convite. Aleluia. Jesus não resiste um coração contrito quando está disposto a receber sua presença. Eu duvido, se você for fazer alguma coisa e chamar Jesus, que ele não venha para fazer parte do negócio. Todas as vezes que você lança um convite: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, entra no meu casamento, entra na vida dos meus filhos, entra nos meus negócios, entra no meu ministério, entra na minha vida espiritual, em todas as áreas que você quiser para Jesus, fica comigo, ele prontamente vai entrar e vai fazer parte do projeto com você. Aleluia. Jesus entra na casa desses discípulos, mas eu cheguei onde eu queria pontuar com vocês. Porque quando Jesus entra na casa, Jesus vai para uma mobília. E a mobília é uma mesa. Você pode gritar a palavra mesa no tempo 3, 1, 2, 3? Mesa. Qual é a mobília 1, 2, 3? Mesa. Vai pregar para vocês outro dia. Que bom ligar. Eu pedi para repetir mesa e prontamente mesa. Mesa fala de quê? Comunhão. E o que tem em cima da mesa que Jesus vai pegar? Pão. Então tem mesa e tem quê? Pão. Elementos de comunhão. Rapaz, vocês são inspirados hoje, viu? Vou dar lugar. Então tem mesa e tem pão. Elementos de comunhão. Agora olha o detalhe. Os discípulos não sabem que é Jesus. Jesus está sentado na mesa, dentro da casa com eles. Agora olha aqui, então. Ele pega o pão, abençoa o pão e parte o pão. E dá o pão na mão dos dois discípulos. Por que Jesus está fazendo isso? Para mostrar para os discípulos que a última ceia ele fez isso. Então, se na última ceia ele fez isso e está fazendo agora, peraí, só tem um que faz isso com pão. Pega o pão na mão, abençoa e divide em dois. Quem é? Jesus. Então, peraí, a frustração tirou a gente da geografia do cumprimento da promessa, mas ele fez questão de nos acompanhar até aqui para dizer: assim como eu ceiei com vocês nos últimos dias, eu estou ceando com vocês aqui agora. Esse ato de partir o pão é Jesus dizendo: é só para vocês saberem que eu nunca abandonei vocês. Eu vou cumprir tudo que eu disse para vocês. Pega a mão desse seu vizinho aí, só essa vez. Dá uma sacudida na mão dele e diga para ele assim: a promessa está mais viva do que você imagina. Nunca mais você vai desacreditar do que Jesus te prometeu. Se ele disse que ia fazer, se prepare. Vai acontecer. Aleluia. Quando os discípulos pegam o pão, os olhos deles se abrem. Eles veem Jesus e Jesus desaparece. Olha o que eles dizem. Ele abriu nossa visão. Mas você percebeu que no trajeto de Jerusalém para cá, enquanto ele falava das Escrituras, o nosso coração ardia? Então duas coisas Jesus faz quando entra na casa desses dois discípulos. A primeira, ele abre a visão. Pregador, mas para que é que Jesus vai abrir a nossa visão? Para que a gente possa contemplar as suas ações. Por que ele não abriu a visão deles no caminho, na estrada, mas abriu dentro de casa? Porque estrada é lugar público, casa é lugar de intimidade. Então tem horas que para Deus abrir nossa visão espiritual, a gente precisa estar num ambiente de intimidade, num lugar apropriado. E por que ele abre em casa também? Para ele dizendo para alguém, para vocês saberem que a todo tempo eu tenho acompanhado vocês. Porque tem horas da vida que a gente diz: cadê Jesus na minha casa? Cadê Jesus me acompanhando? Então ele está dentro da casa dizendo: eu estou acompanhando vocês desde quando vocês saíram de lá. Mas eu só deixei a visão de vocês abrirem aqui para vocês saberem que eu sou Jesus que acompanho, mas sou Jesus também que permaneço. Aleluia! Quando a nossa visão espiritual está fechada, então,
A gente só vê prova, porta fechada, derrota, guerra, luta. Então por que ele tem que abrir a visão? Para a gente ver o agir dele na nossa vida. Você quer ver um exemplo disso? Lá em 2 de Reis, capítulo 6, verso 15, a Bíblia diz que o exército da Síria, ele estava armando emboscadas contra o exército de Israel. Só que Deus usava o profeta Eliseu em revelação para dizer para o chefe do exército de Israel para não passar por alguns lugares, porque lá estava emboscado o exército do inimigo. O rei da Síria ficou tão encabulado que chegou a pensar que tinha um X9 entre eles. Até que um dos soldados disseram: não, tem X9 aqui não. É porque tem um profeta que Deus fala com ele tudo que o Senhor planeja no oculto e no secreto. Aí ele perguntou: quem é esse profeta? É Eliseu. Onde ele mora? Na cidade de Dotã. Ele montou uma comitiva e disse: vai lá e traga ele para mim aqui agora. Nós vamos prender esse profeta Eliseu. Quando cercaram a cidade, Eliseu já sabia que estava em paz. Geazi acordou pela manhã, bem cedo, e foi até a entrada da cidade. Voltou correndo e disse: homem de Deus, se o senhor disse o exército que está cercando a cidade para te prender, era para o senhor estar tremendo as bases. Olha a resposta de Eliseu: Geazi, fica tranquilo, mas é Deus que está conosco, porque o inimigo que está com eles. Aleluia! Mas como é que eu vou saber que Deus está com a gente? Ele olhou para o alto e disse assim: Senhor, eu te peço, abre a visão do meu moço. Abre o quê? A visão. Abre o quê? A visão. Mas a visão já não estava aberta? Sim, a natural, a terrena, a comum, a carnal, mas a espiritual não. E quando a espiritual foi aberta, segura aí, Jesus. Quando a espiritual foi aberta, na mesma hora, o Geazi que tinha visto o exército do inimigo está olhando para os montes e está dizendo: homem de Deus, realmente nós não estamos sozinhos. Olha o exército do Senhor, todo preparado para poder nos ajudar. Jesus está dizendo: hoje eu vou abrir a visão dos meus discípulos, para eles contemplarem o meu exército a favor deles. Receba a visão espiritual aberta. Levante sua mão direita para o alto, levante. Eu vou profetizar. Deus vai ampliar tua visão espiritual hoje. Deus vai te mostrar que está contigo nesta guerra. Deus vai te mostrar que Ele está contigo nesse campo de batalha. Você não está sozinho. A visão foi aberta. Quando a visão foi aberta, a Bíblia diz então que agora os discípulos declaram: além da nossa visão ser aberta, você percebeu que o nosso coração ardeu enquanto ele falava da palavra. Enquanto ele falava da palavra. Imagina Jesus sabendo o CPF daqueles discípulos. Imagina Jesus sabendo o número da identidade daqueles discípulos. Para tu saber que eu sou Jesus que falo contigo, teu CPF é tal, 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 tal. E o teu nome é Cleópas e o teu sobrenome é tal. Imagina, para impactar, ia ficar muito mais interessante, não é? Mas já não está dizendo não. Quando eu quero aquecer ou fazer arder o coração de quem estava frio por conta da frustração, eu simplesmente me utilizo da minha palavra. A palavra de Jesus é suficiente. Quantas vezes você foi num culto de revelação e mistério e saiu do mesmo jeito? Mas quantas vezes você foi num culto e passando por um momento difícil, você ouviu uma palavra, a palavra foi no teu coração como uma flecha. Aquilo te deu tanto ânimo, te deu tanta disposição que você disse: eu não posso desistir do propósito, eu preciso continuar. Jesus está dizendo: a minha palavra vai fazer o teu coração arder de novo hoje aqui. Meu Deus! A minha palavra vai mudar algumas coisas na sua vida. A palavra tem poder de quebrar toda frustração do nosso coração. Uma palavra resolve tudo. Lembra de Jairo? A filha dele estava já morta. Ô Jairo, incomoda mais o mestre não. Morreu, acabou. Jesus olhou para Jairo e disse: não temas,
creia somente. Eu vou fazer um milagre na vida da tua filha. Uma palavra. Jesus não revelou nada, mas só disse uma palavra. Já desanimou, se recompôs e disse: se Jesus falou que o milagre vai acontecer, o meu papel é crer, mas o fazer e o efetuar é com ele. Mas se ele disse que vai fazer, eu vou continuar crendo que alguma coisa vai acontecer. Por que você deixou de acreditar nas promessas? Por conta das frustrações. Teu coração ficou gelado. Você já não acredita mais em nada quando Deus fala. Por quê? Porque a frustração enrijeceu as suas emoções. Te esfriou. É alguém profetizando pela palavra e você dizendo: será que vai acontecer mesmo? Isso me faz lembrar do caso da Sunamita. A Bíblia diz para nós que a Sunamita pagou o preço do marido para construir um quarto. E a Bíblia diz que ficou todo mobiliado o quarto. O profeta Eliseu entrou para descansar naquele quarto. E agora, o Deus que não fica devendo nada para ninguém, incomodou o espírito do Eliseu para dizer: pergunte qual é a necessidade dela. Aí a Bíblia diz que ele manda o Geazi perguntar para ela: qual é a tua necessidade? Você quer que a gente peticione alguma coisa ao chefe do exército de Israel ou ao rei de Samaria? Olha o que ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Como que quem diz: eu estou bem do jeito que eu estou, eu não preciso de nada. Mas você quer saber com a verdade? Deus não deixa ninguém ser 100% em todas as áreas da sua vida nunca. Sabe por quê? Porque senão a gente fica relaxado e não acostumado. Se tudo tivesse resolvido na sua vida, tu ia estar num culto como esse hoje? Você ia estar na quinta-feira da vitória e da guerra? Não. Se está tudo bom, está tudo resolvido. Então são as necessidades que nos deixam na total dependência de Deus. Se Ele quiser resolver teu problema agora, todos eles, Ele resolve. E por que Ele não faz isso? Para fazer e mostrar para você que tem vitórias que são mais valiosas quando você paga o preço para alcançá-las. Aleluia! Quando o profeta ouviu aquilo que ela não precisava de nada, o profeta ficou inconformado. Não é possível. Como é que alguém não precisa de nada? Está bem de tudo? Não. Ô Geazi, tu percebeu alguma necessidade na vida dessa mulher? Olha o que Geazi responde: eu percebi. Ela não tem filho, o marido é velho. Já sei. Ela precisa de um filho. Olha o que a frustração faz com a pessoa. Quando ele manda Geazi chamar ela se apresenta na porta do quarto e diz: pode falar, homem de Deus. Abre o braço, Sunamita. Para quê? Abre o braço para receber o que Deus mandou profetizar. Assim diz Deus: no tempo determinado por Ele, tu darás à luz a um filho. Olha o que ela responde: por favor, homem de Deus, para de mentir para a tua serva. Eu já estou há tanto tempo acostumado a viver sem, que até o Senhor profetizando agora eu desacredito. A pergunta que eu te faço é: quando é que Deus mentiu quando prometeu uma coisa para mim, para você? Deus não é filho de homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Não foi palavra que disse isso? Ou seja, toda a palavra de Deus é fiel, real e fidedigna. Se Ele disse que vai libertar teu marido, se prepara, Ele vai libertar. Se Ele disse que vai salvar teu filho, se prepara, Ele vai salvar. Se Ele te prometeu dizendo que a porta ia abrir, pode esperar, a porta vai abrir. Queira o diabo ou não, as promessas vão se cumprir na sua vida. Deus vai pegar o coração de quem está frustrado hoje aqui e vai fazer voltar a queimar pela presença dEle e pelo poder da palavra. Enquanto eu prego essa palavra, ela tem tanto poder que quem está ouvindo está sentindo o impacto da mesma. O Senhor te trouxe aqui não foi para renovar as promessas, porque promessa não envelhece, mas Ele te trouxe aqui para renovar você, para viver as promessas dEle. Pega a mão desse vizinho aí, pega, sacode a mão dele, diga para ele: não durma não, viu? Adorme não. Isso. Segundo, agora diga para ele: você está sendo renovado. Você está sendo renovado Para viver. para viver O cumprimento das promessas. das promessas. A história não acabou. A história não Nem acabou. vai terminar como você está imaginando. Nem vai terminar. Mas o céu hoje Mas é vai hoje. te surpreender. Vai te Quem surpreender. pode glorificar a Deus?
Deus Santo. Só que eu aprendo uma verdade aqui. É que a palavra ela só tem efeito quando eu coloco ela em prática. Jesus falou, eu tenho promessa, eu já sei. Eu vou plantar 2 coqueiros e amarrar uma rede no meio. Eu vou ficar porque eu tenho promessa, não preciso fazer mais nada, não. Não é assim que funciona. Eu tenho uma promessa, mas eu preciso agir. Eu tenho uma promessa, mas eu preciso me movimentar. Não foi o escritor que disse que a fé sem obras ela é morta? Então não adianta eu ter fé e não agir. Não adianta eu ter fé para me movimentar. A fé para funcionar, eu preciso estar agindo de alguma maneira. Então o que Jesus está dizendo? Pela palavra, eu faço o coração de vocês arderem novamente. Quer viver o resto das promessas? É só voltar para Jerusalém. O que é que eles fizeram? Quando a visão foi aberta e o coração voltou a arder, o texto diz: imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Irmão, imagina você andar 11 quilômetros a pé e daqui a pouco Jesus entra na tua casa, parte o pão, abre tua visão e abre teu coração. Tu fica em casa ainda? Eu duvido. Na mesma hora, você diz: quer saber de uma coisa? Quem perdeu o tempo fui eu. Então vou me recolocar na rota do cumprimento das promessas de Deus. Deus não se atrasa, irmão. Deus não perde tempo. É a gente que se embaraça com os negócios da vida. É a gente que retarda o cumprimento da promessa. Jesus não atrasa ao lado de ninguém. É a gente que atrasa, às vezes, o cumprimento de algumas coisas. Mas depois dessa experiência aqui, fica impossível permanecer no mesmo ritmo. Se Jesus falou que é em Jerusalém que ele me quer, por mais que eu tenha caminhado quilômetros, não tem problema, eu faço o mesmo percurso. Porque o problema de sair de um lugar que Deus não me mandou é esse: é o de sair e o de voltar. Então diga para o seu irmão: não saia. Não saia Da geografia. Da promessa. Chamada Jerusalém. Se coloque sobre seus pés. Quem tem promessa de Deus na vida aqui? Quantos precisam de um ânimo, de um renovo de Deus? Levante sua mão. Vocês conseguem sair dos lugares de vocês e vir aqui e voltar? Para eu orar pela vida de vocês. Quero orar pela tua saúde. Porque você precisa estar com a sua saúde boa para viver essas promessas. Ele quer te dar saúde, longevidade. Caleb foi espiar a terra com 40 anos. Mas 45 anos depois, perguntaram para ele: Caleb, tu já está com 85 anos. Como é que tu vai viver promessa? Pois é, a idade é velha, mas a disposição é do mesmo jovem de quando foi espiar a terra prometida. Deus não tem problema com idade para cumprir promessa. Com Abraão, foi com 100. Com Sara, 90. Com Jacó, 75. E com tantos outros, Deus fez isso. Então Deus não tem problema com cumprir promessa. Idade não é problema, velhice não é problema. O tempo está passando, Jesus! Deixa o tempo passar. Mas o que eu te prometi vai acontecer. Coloque a mão no seu coração. Pensa nas promessas que Jesus te fez ano após. Ele já falou com você, você se esqueceu. Quais foram as consagrações que você já visitou? E Deus tomou um vaso para dizer: minha serva, eu estou indo lá, vou salvar, vou libertar, vou abrir a porta. Mas a tristeza parou na sua memória. A frustração te tirou de alguns ambientes. Mas Jesus está dizendo: eu marquei esse encontro com você hoje aqui em Emmaus. Eu vou abrir os teus olhos espirituais novamente aqui em Emmaus.
Eu vou fazer o teu coração voltar a ter aqui em Emaús. Eu estou renovando você para as minhas promessas. Deus não errou o endereço. Deus não errou o endereço. É a tua alma que Ele marcou. É tu mesmo, através de ti, que os teus vão viver cumprimentos de promessa. Não para, não desista, não desanimes, nem te atemorize, porque tem força de Deus hoje para ti. Tem renovo para a tua alma. Desce um azeite do alto da tua cabeça à planta dos teus pés, ó, para te renovar, para ter teu coração. Vê-te com os teus olhos aí, ó, o agir de Deus. Recebe essa unção aí agora. Espírito Santo de Deus, toca o teu povo, nos renova, nos prepara. Mexe com as nossas estruturas hoje aqui neste culto. Tudo que nós queremos, ó Pai, é estarmos aptos para viver as tuas promessas. Quantas pessoas estão aqui na expectativa de viver o cumprimento das mesmas? O Senhor, meu Pai, não desistiu de nós. O Senhor tem nos acompanhado, tem nos contemplado. Por mais que às vezes a nossa força é ínfima, é pouca, por mais que a gente pense que não vai dar conta, que não vai conseguir chegar na linha, Pai, de chegada, mas o Senhor é o Deus que nos sustenta, o Senhor é o Deus que nos fortalece. Às vezes vem a vontade de parar, de desistir, porque vem o desgaste, vem o desânimo, mas é Deus que fortalece, é Deus que renova. Deus, libera um ânimo novo sobre o teu povo. Libera, Senhor, sobre a vida desses adolescentes e jovens. Não deixa, meu Pai, a promessa morrer. Não deixa a promessa se frustrar. Em nome de Jesus, toma as promessas que o Senhor fez ao pastor Carlos e à casa dele. Afasta o espírito da morte que ronda a vida da pastora Rita. Nós repreendemos o mal súbito agora. Que o Senhor dê saúde, longevidade e graça. Através da unção que o Senhor derrama aqui, o Senhor alcança ela também lá. Ah, Senhor, guarda esta família. Repreenda, meu Pai, todo ataque e dardo inflamado do maligno. Em nome de Jesus. Espírito Santo, toma conta da estrutura óssea deste homem agora. Que a tua unção desça desde o alto da cabeça até a planta dos teus pés. O Senhor está te dando um livramento agora, homem. Eu estou vendo uma espécie de derrame cerebral. O Senhor está repreendendo este mal sobre ti agora. Deus está tocando no teu córtex cerebral aqui, ó. Senhor, eu profetizo saúde sobre este homem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que as promessas do Senhor venham se cumprir na vida do teu povo. Senhor, não deixa a gente sair da posição. Nos ajuda a combater a tristeza e a frustração. Em nome de Jesus. Você vai abraçar duas pessoas agora. E você vai dizer: a promessa não morreu. A promessa está de pé. A promessa está de pé. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Meu pastor Carlos, minha gratidão.